Mas tem a palavra diz que a letra mata. Mas o que vivifica? O Espírito. O Espírito. Então nós vamos orar mais uma vez, porque conhecimento todos nós aqui temos. Porque nós adventistas somos cheios de conhecimento. O povo que estuda a palavra somos nós, não é verdade? Pessoas de outras religiões às vezes vêm fazer estudo com a gente, para aprender mais da palavra. Mas não podemos nos sentir orgulhosos por isso. Não. Porque saber que fomos perdoados é diferente de viver como pessoas perdoadas. Eu descobri isso a duras penas na religião. Saber que fomos abençoados é diferente, irmã, de vivermos como pessoas abençoadas. Saber que fomos curados lá na cruz é diferente de vivermos, de nos posicionarmos como pessoas curadas. Agora olha o que vocês vão ouvir aqui. Saber que fomos amados com amor incondicional e não merecido é muito diferente de viver como pessoas amadas. Porque eu conheci o amor de Deus há muito tempo. E eu soube do amor de Deus por muito tempo. Mas tem pouco tempo que eu comecei a andar como uma mulher amada. Tem pouco tempo que eu comecei a viver como uma mulher amada. Talvez você não consiga entender hoje a profundidade do que eu digo. E está tudo bem. Mas eu sei que essas palavras vão ficar no seu coração. Nós não fomos chamados, muito menos salvos, para viver uma vida de religiosidade. Nós somos chamados para viver como pessoas amadas, para viver como salvos, para viver como curados. Amém? Então eu quero que você fique de pé mais uma vez. Nós vamos em reverência orar juntos. Minha água já chegou aqui, que eu vi o irmãozinho aqui trazendo minha água. Precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti. Rei meu e Deus meu, faz chover, Senhor, sobre nós essa manhã. Nós não estamos aqui, Pai, para mais um dia ouvir só mais uma palavra, irmos para casa e seguir nossas vidas da mesma forma. Não, Senhor, nós queremos realmente que a Tua palavra penetre a nossa alma, divida a alma e o espírito, que a Sua palavra venha, Senhor, esquadrinhe tudo em nós e venha esquadrinhar o oculto da nossa alma, entrar no porão da nossa alma, nos restaurar, nos curar, nos vivificar, Senhor, porque sem Ti nada somos, Jesus, e nada podemos fazer. Pai, o Senhor sabe que de mim eu não tenho nem condição de estar aqui e fazer o que eu faço, mas eu venho pelo Teu poder, pela Tua graça, porque o Senhor disse que o Senhor não chama os capacitados, mas o Senhor capacita aqueles que o Senhor chama. Então, Senhor, eis-me aqui, Pai, que o Senhor possa me usar como flecha na Tua aljava e que o Senhor venha acertar os nossos corações, acertar as áreas da nossa vida, acerta a criança, acerta o jovem, acerta o adulto, o homem, a mulher, acerta meu coração nessa manhã, ó Deus de Israel. Mas eu não aceito que nós venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, Pai. Eu quero ser transformada, Senhor, para ser um vaso em Tuas mãos para transformar outras vidas. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Pai, por meio da Tua santa e poderosa e viva palavra. Amém. 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 Podemos assentar. Já abra sua Bíblia aí comigo. Quem aqui prega a palavra? Briga com o relógio também, irmão? Oh, glória! Então eu estou sozinha, né? Amém ou misericórdia? Misericórdia. Bora começar, gente? Bora começar, porque é hoje que a nossa vida vai dar uma virada.
Samuel, capítulo 9, nós vamos falar sobre Mefibosete. Esse é rei, menino. Tem alguém aqui que não é da igreja, que está visitando a gente? Isabelle, seja bem-vinda, meu amor. Eu não tenho cara de adventista não, mas eu sou, tá? E aí, meu irmão, beleza? Seja bem-vindo, viu? Espero que o Senhor acerte seu coração nessa manhã, viu? Então vamos ler, amém? Eu só ouvi um amém, amém? Amém. Capítulo 9, vamos lá. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Aí Ziba responde: ainda existe um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Diga comigo, Lodebar. Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai. E você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Aqui nós encerramos e vamos permitir que o Espírito Santo venha trazer a revelação da Santa Palavra para nós. Nós sabemos que Mefibosete, ele caiu. Quem é que conhece a história de Mefibosete? Mefibosete, filho de Jonathan, que era filho de Saul. Saul, um grande rei, né, gente? Foi um grande rei, Saul, grande entre aspas, muito desobediente, né, rebelde. Mas Saul foi o rei, antes de Davi. E Jonathan era filho de Saul, que teve Mefibosete como filho. Apesar de Saul sempre perseguir Davi, Davi fez amizade, por incrível que pareça, com o filho de Saul, que era Jonathan. Meu TDAH, gente, mas Deus é bom. Aí eles fizeram amizade, eles fizeram uma aliança de sangue, Davi e Jonathan. E naquela época, quando faziam-se uma aliança de sangue, era como se um morresse primeiro, quem morresse primeiro iria cuidar da família do outro. Olha que interessante. Se Davi morresse primeiro e se Jonathan permanecesse vivo ou no trono, Jonathan cuidaria da família de Davi. Mas Davi é que permaneceu vivo e no trono. Então Davi, ele se lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonathan. E então ele chama Ziba, que era servo de Saul na época, e de Jonathan, e ele chama Ziba e pergunta: tem alguém da casa de Saul que ainda esteja vivo? Porque eu quero manifestar bondade na vida dessa pessoa. E aí Ziba fala: não, tem sim. Tem o tal lá de Mefibosete. Inclusive ele é aleijado das pernas. E onde que ele está? Está lá em Lodebar. Aí você vai ver a história de Mefibosete. Gente, presta atenção nessa história.
Em meio àquela guerra toda de Saul e Davi, aquela coisa toda, os filisteus, aquela guerra toda, a babá de Mefibosete deixa Mefibosete cair no chão. E Mefibosete fica aleijado ali, naquele momento, quando ele cai no chão. Ali ele se torna uma pessoa aleijada. Ele não nasceu aleijado, ele ficou, ele se tornou aleijado. Porque a babá dele deixou ele cair no chão. Por conta daquela guerra, daquela confusão toda, correndo, imaginando, correndo para salvar a criança. E ela cai, talvez, eu disse que ela cai, mas eu deduzo que ela tenha caído e deixado Mefibosete cair e ele ficou aleijado. E aí, Mefibosete tem o sangue real, sendo filho de rei, príncipe, porque uma vez que você foi filho de um rei, sempre você terá sangue real nas veias. É ou não é? A pessoa que é príncipe lá não sei onde, morreu fulano, ciclano, entrou outro príncipe, por conta disso ela deixou de ter sangue real? Não, ela sempre vai ser reconhecida como o príncipe. Então Mefibosete, ele tinha sangue de príncipe, mas ele tinha vida de príncipe? Não. Mefibosete, com aquela história de dor, de trauma, de solidão, porque imagina, ele perdeu o avô, que era Saul rei, ele perdeu Jonathan, com certeza o pai dele, e com certeza Mefibosete sabia, ele soube ao longo da história dele, que ele foi crescendo, ele soube que Davi e Saul tinham uma rixa. Então você deduz aí, na história de Mefibosete, que por medo ele fez o quê? Foi para onde? Correu. Foi para Lodebar. Aí você vai pesquisar o que significa Lodebar. Lodebar significa terra do nada, terra seca, terra que não dá nada, terra da miséria, terra que não dá nada. E lá estava Mefibosete, vivendo essa vida, aleijado. Detalhe, você sabe que uma pessoa aleijada nas duas pernas, hoje nós temos cadeira de roda, e nós temos até inclusive muitas pessoas aleijadas que têm uma certa independência. É ou não é? Mas naquela época nós tínhamos cadeira de roda. Então você entende que uma pessoa aleijada naquela época, ela não ia onde ela queria, ela ia onde ela era levada. Será que você tem ido aonde você quer ou aonde você é levado? Mefibosete foi levado para Lodebar por conta de medo, por conta dos traumas, por conta de ser aleijado, por conta de um passado. Ele vivia uma vida miserável. Não é porque ele estava em Lodebar, ele estava em Lodebar porque ele estava miserável dentro de si. Percebe? Não é um lugar que faz você ser uma pessoa triste. Não é um lugar que faz você ser ou não ser alguma coisa. É o que está dentro de você. Mefibosete já carregava traumas. Ele já carregava um sentimento de fracasso. Ele já carregava uma mentalidade de fracasso, de derrota. Porque seu pai foi derrotado, seu pai foi morto em guerra, seu avô também. Então ele já carregava aquela história de dor, de trauma, de fracasso. Então ele não era fracassado porque ele estava em Lodebar. Você entende a força do que eu estou te falando? Mas aí um dia, preste atenção, um dia Davi se lembrou de uma aliança que ele havia feito com o pai de Mefibosete. Eu queria até que tivesse alguém aqui, tem alguém aqui magrinho, que possa representar Mefibosete para mim?
Eu falo com vocês, tá vendo? Tem vantagem às vezes de ser mais gordinho, mais magrinho. Irmão, fica preparado aí que eu já irei te chamar, vou convocá-lo. Agora alguém, 2 homens fortes para carregar esse irmão, aquele lá da porta que me trouxe água. Ele é forte, não é, igreja? Ele é. Qual que é o outro? Esse irmão ali, ó. Esses 2 aí. Oi, irmão, não faz isso não. Me ajuda aí, irmão. Seu tempo está passando, irmão. Me ajuda não. 5 minutinhos. Olha só. Eu posso dizer que eu tenho niponflex. Davi se lembrou de uma aliança. Tá tranquilo, não? Se for, eu vou lá. Diga assim, preste atenção. Eu não sei como você está vivendo hoje. Talvez você esteja sobrevivendo e não vivendo. E eu falo isso, igreja, porque eu já estive nesse lugar de sobrevivência. Eu já estive num lugar de sobrevivência onde as dificuldades e os problemas me derrotavam. As dificuldades e os problemas falavam mais alto do que a presença de Deus na minha vida. Eu já estive nesse lugar onde não importasse o que acontecesse, eu me sentiria fracassada, eu me sentiria um nada. Porque eu carreguei um complexo de inferioridade por muitos anos na minha vida. Porque vocês conheceram a minha história aqui da outra vez que eu estive aqui. E tudo aquilo que eu sofri me levou até essa mentalidade de Mefibosete. Detalhe, eu não era aleijada das minhas pernas, mas eu era aleijada na mente. Então eu não ia onde eu queria. Eu queria paz, mas eu só ia a pessoas, lugares e situações que me traziam angústia, aflição, desespero, vivia na preocupação. Eu queria prosperidade, mas eu não conseguia tocar na prosperidade de Deus, porque eu estava sempre nesse lugar de miséria, de falta. Sempre com medo de faltar, sempre com medo de não fechar, sempre com medo de não dar, sempre com medo. E na igreja. É por isso que eu tenho medo da religiosidade. Porque a nossa religião é boa. Mas se você não entende que você está aqui para viver a verdade do Evangelho, você vai estar aqui e não vai experimentar o Evangelho. E esse é o meu maior medo. É estar aqui dentro, é continuar aqui dentro e não experimentar o Evangelho. Experimentar o Evangelho não é ter aquilo que queremos ter. É apesar de não ter muitas vezes aquilo que gostaríamos de ter, é ser aquilo que Deus nos chamou para ser. É ser luz, é ser sal, é ser alegria, é ser paz. É ser Jeremias também. Porque às vezes a gente acha que porque somos crentes a gente tem que falar só coisas boas para os outros. Irmãos, vocês não sabem a missão que Deus me convocou e te convocou também. Às vezes tem pessoas que chegam perto da gente choramingando tanto, que ao invés de você falar para essa pessoa, irmão, Jesus te ama, você tem que falar, filha, acorda, levanta-te e anda. Eu não tenho hora nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Sai desse lugar de coitadismo, de vítima, de miserável. Porque às vezes a gente tem 2 pernas, mas está aí na vida, vivendo como um aleijado, igual Mefibosete. Mas hoje eu estou aqui para te dizer, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você entenda a palavra que eu vou liberar sobre você nessa manhã. A aliança que Davi fez com Jonathan é a aliança que Cristo fez com o Pai. E um dia Davi falou assim: tem alguém da casa de Saul? Aí é como Jesus chegasse e falasse assim: tem alguém aí na casa do meu pai? Que eu preciso manifestar bondade? Para de achar que você tem que merecer. Para de achar que você tem que fazer alguma coisa, porque Deus não precisa de penitência. Quem faz penitência é católico, porque eles não entendem o sacrifício. É por isso que eu falo, se você dá dízimo para prosperar, você já está na lama. Isso aí. Não faça isso com você mesmo, meu querido. Você não dá dízimo para prosperar, você dá
Aí tem gente que fica igual eu fiquei por uma vida. Ai meu Deus, nossa, se eu for fiel, ai Deus, se eu for fiel no pouco, muito o Senhor me colocará. Não, gente, eu vou ser fiel no pouco, porque não é para Deus me colocar no muito, não. Eu vou ser fiel no pouco, porque esse pouco manifesta a vontade de Deus na minha vida. E ser fiel no pouco não é só no pouco dinheiro. Ser fiel no pouco é ser fiel na pouca alegria, é ser fiel na pouca saúde. E aí, se a gente for ver no hebraico o que é ser fiel, a gente vai ver que não é só obedecer. Não é só obedecer. Fidelidade não é só obediência. Mas voltando para a história de Mefibosete, preste atenção. Quando Mefibosete é chamado, agora eu pedi o irmão, faz favor, irmãozinho, vocês dois portões aí. Irmão, fica lá na porta para mim, viu? O irmãozinho, fica lá na porta para mim. Aí o irmão vai sentar, viu? Um vai pegar no braço, outro vai pegar no outro braço. E a hora que eu falar, vocês trazem ele aqui para mim. Aí Davi fala assim, ó. Presta atenção, fica aqui comigo, fica aqui comigo. Mefibosete está lá em Lodebar, aonde não tem abundância, não tem prosperidade, não tem, e a abundância não é só dinheiro não, a abundância é a alegria, é a paz que excede o entendimento. Ele está nesse lugar de preocupação, de tristeza, de medo, de vergonha, de culpa, de derrota. Ele está lá nesse lugar, Lodebar, vivendo a vida dele. Detalhe, você vai ler a história, você vai ver que Mefibosete não faz nada para receber o que ele vai receber agora. Pega a visão. Ele não faz nada para receber o que ele vai receber agora. Aí Davi fala assim, não, então tem Mefibosete, é o filho de Jonathan, meu amigo, que eu fiz aliança. Trazem ele para mim, vai lá buscar ele em Lodebar, e vai à cavalaria. Faz assim, igreja. Faz assim comigo. Vai à cavalaria, naquela época era cavalaria. Agora vai trazer o Mefibosete. Vai trazer o Mefibosete carregado. Ele vem carregado no colo. Porque o Mefibosete não podia andar. Pode vir, Mefibosete. Que a sua história vai mudar hoje, a sua sorte muda hoje. Aí a cavalaria não está lá, não. Mefibosete chega, põe ele aqui no altar, por favor. Põe ele aqui com cuidado, de caminhozinho. Gracinha, assim, dá até o pulmão dele. Vou ter que carregar de novo. Vira para a igreja, mãe. Tá acostumando, sabe que vai ser isso aqui, viu? Aí, olha só, Mefibosete está aqui. Aí Davi fala assim, a partir de hoje você vai sentar à mesa com o rei, e tudo que era do seu avô Saul será restituído a você. Aí você vai falar assim, eu passo de calor, Senhor. Por que o Senhor vai fazer isso por mim? Vai fazer isso por mim por causa de uma aliança. Agora vocês pegam Mefibosete, leva carregado para ele sentar à mesa com o rei. Agora ele vai comer sempre com o rei. Pode aplaudir, igreja. É para a glória do Senhor mesmo. É para a glória de Deus. A vida derruba a gente, olha. Às vezes você está de cara com umas situações, né, irmão? Com pessoas, com situações, até na igreja mesmo, que derruba a gente, que magoa nosso coração, que fere. E que coloca a gente até aleijado. Aleijado significa incapacitado. Pode olhar, Luciano. Incapacitado. Coloca você incapacitado de viver o Evangelho, de viver a alegria, as promessas que Deus tem para a sua vida. Aí a gente começa a acreditar na força do braço da gente. Porque a maioria de nós estamos aleijados na mente, não é nas pernas. Então a gente continua trabalhando, estudando, procurando um namorado, procurando a felicidade. A gente quer ser feliz, mas a gente esquece
que tem coisa que a gente vai viver, não é na força do nosso braço. Lembra, Mefibosete estava lá. Ele não fez nada. Ele nem sabia que aquele era o dia que a sorte dele ia mudar. Será que você consegue entender que de uma hora para outra, de repente, de Deus pode acontecer na sua vida? Sem você e eu merecer? Porque isso foi o que Jesus fez por nós. Estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, em nossa mentalidade. E aí Jesus fala, não, Pai, eu vou lá. Eu vou morrer por eles. E agora, eles vão ter acesso a sentar à minha mesa e comer com o rei. Querido, Deus está te chamando essa manhã para você se posicionar como filho de um rei. Como filho de um rei. Eu não sei o que te aleijou. Eu não sei o que te incapacitou. Eu sei o que me incapacitou por anos. Os medos, as crenças, a vergonha, a culpa. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero que você deixe isso em Lodebar. Deixe isso em Lodebar. Amém? Amém. Porque hoje o rei está mandando alguém te buscar. Mesmo que às vezes hoje você esteja sem força, você não esteja conseguindo sair do lugar que você esteja, desse lugar, dessa prisão mental, mesmo que você não esteja conseguindo sair desse lugar, Jesus é poderoso para te buscar e para te tirar desse lugar de depressão, desse lugar de tristeza. Porque eu lembro quando eu vinha para a igreja e eu vinha arrastando, mas quando eu saía da igreja eu chorava, eu deitava na minha cama, eu não tinha vontade de comer, eu sentia uma vontade de morrer, uma tristeza, uma angústia no meu peito, um ódio pelo meu pai, um ódio pela vida. Mas eu tinha que tocar a vida, porque eu tinha 3 filhos pequenos que dependiam de mim. Eu tinha que ser forte. Não é assim? Às vezes você tem que ser forte, mesmo sendo fraco. Mas diante do Senhor, toda máscara cai. Diante do Senhor, você não pode fingir que você é o que você não é. Você não pode fingir que você está, se você não está, porque Ele sabe. Ele sabe quem é você. Eu sempre digo, o homem te vê, mas Jesus te enxerga. Isso é maravilhoso, mas pode assustar também. Pode assustar também. Será que você teria a disposição de permitir ser carregado? Agora eu vou entrar na fase mais difícil do sermão. Eu sei que é difícil, porque eu já estive nesse lugar. O lugar do apego. O lugar do apego. Às vezes a gente está tão apegado ao próprio sofrimento. Sabia que a gente se apega à dor? A gente se apega ao sofrimento. Você se apega tanto àquele filho que escolheu viver aquela história, que a sua própria história está fadada ao sofrimento, porque você não sabe soltar esse filho ou essa filha. Porque você acha que soltar esse filho é você não ser amorosa. Aí você deixa de viver a sua vida, a vida que Deus ainda tem para você, para viver a vida desse filho adulto, que precisa arcar com as consequências das escolhas dele, para virar um homem e uma mulher, de verdade. Desculpa aí, igreja. Deus me chamou para falar a verdade. Eu vejo muitos cristãos aprisionados ao marido. Mulheres aprisionadas ao marido, porque não conseguem viver suas próprias vidas, porque a vida dela é a vida do marido. A Bíblia diz que nós somos uma só carne, mas não uma só pessoa. Você é uma pessoa, seu marido é outra pessoa. Você tem sonhos, seu marido também tem sonhos. Você tem desejos, seu marido também tem desejos. Percebe? Que a gente é uma só carne no sentido de respeito,
de amor, de caminhar junto na mesma visão, nós somos pessoas distintas uma da outra. Será que você sabe quem é você como mulher? Será que você sabe quem é você como jovem? Quem é você sem o seu problema? E se não existisse esse problema? E se você soltasse esse problema que te perturba tanto quando você põe a cabeça no travesseiro? E se você se permitisse ser carregada de verdade pelo Pai? E se você conseguisse realmente falar, Pai, eu solto esse problema que me perturba tanto, isso que dói, que angustia tanto o meu peito, eu solto isso, porque eu quero ser carregada por Ti. Percebe? Você tem que se permitir ser carregado pelo Pai. Essa é a parte mais difícil. É o soltar. Soltar o problema. Soltar o sofrimento. Soltar essa dificuldade. Soltar essa mentalidade de doença. Você só fala de dor, só fala de problema. Tem crente que só fala de problema, irmã. Eu não consigo conversar com uma pessoa dessas 5 minutos. 1 minuto ela está falando de dor, eu já estou fora. É só uma terapia mesmo, que a pessoa está me pagando e eu vou ensinar ela a pensar diferente, a fazer diferente, a agir diferente. Ah, mas se não me pagar para isso, meu ouvido não é pinico. E você vai ver como que Jesus era também. Ai, vamos chegar lá. Levanta-te e anda. Tua fé te salvou. Vai, não peques mais. É preciso nascer de novo da água e do Espírito. É isso. Para de ficar falando do seu problema. Para de ficar falando do seu problema. Fala para o seu problema. Do seu Deus. Amém, igreja? Amém. Vocês ainda me amam? Sim. Eu sou amada, não sou? Estou no alto. Amém. Glória a Deus. E aí, para finalizar, quanto tempo eu tenho? 3 minutos? É isso mesmo? 3? Aí, para finalizar, vocês são generosos. Para finalizar, um ponto aqui da história de Mefibosete, que eu acredito que Deus deixou na revelação da palavra dele, é a autoestima daquele homem. Olha como que estava a autoestima daquele homem. O cara tinha sido carregado de Lodebar pela cavalaria lá, pelo pessoal lá do rei, os soldados lá do rei. Ele chega lá morrendo de medo, achando que ia ser até morto. Davi tem que falar, não tema, não tenha medo. Olha aqui que ele se compara com o cão morto. É assim que o diabo quer te ver. Declara bastante que você é miserável. Continue declarando que você é miserável, porque parece que você é tão bonito. Mas o seu cérebro, cada vez que você fala, Senhor, eu sou tão miserável, o seu cérebro entende que você precisa de uma vida miserável. Porque se eu sou miserável, então eu tenho que viver uma vida miserável. Mas se você começa a declarar, eu sou filha de um homem, eu sou filha de um rei, eu sou perdoada, eu sou amada. Irmãos, deixa eu te falar com você. Satanás treme nas bases de você descobrir, de você se apropriar de quem você é em Deus. Eu sou fraca, mas o meu Deus é forte. Então ele me faz forte. Então eu posso declarar que eu sou forte. Eu sou indigno, mas o meu Cristo, o meu Jesus, diz lá em Isaías que ele conquistou o quê? Dignidade para mim. Ele me tornou digna. Então eu posso declarar que eu sou digna. Irmãos, a força de você se apropriar do que Jesus conquistou na cruz. A força de você se apropriar da sua identidade. É você saber quem você é sem Ele, mas quem você é com Ele.
Você para de ficar igual Mefibosete, tendo que ser carregado o tempo todo, indo para onde as suas feridas, porque tem gente que é assim, vai para onde a sua dor leva. A pessoa é levada pela dor. Pela dor. Um dia está tudo bem e a pessoa está alegre. Quem aqui já foi assim? Eu vou falar já foi para facilitar. Quem já foi? Um dia está tudo bem. Oh, glória a Deus. Nossa, hoje meu dia está uma bênção. Nossa, meu trabalho está uma bênção. Aí no outro dia é perseguição. Ah, não, Deus. Nossa, Deus. Oi, não ora para mim. Você é perseguida lá no meu trabalho? Uma perseguição. Aí já desanima, já quer orar, já quer ir para a igreja. Fala asneira, reclama daqui e dali, fala na cabeça do marido, fala na cabeça da mulher, xinga os filhos, grita com os filhos, perde a paciência com os filhos, não tem inteligência emocional nenhuma, não tem controle emocional nenhuma. E aí vira um crente que deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí o inimigo sapateia na nossa vida. Ele fala, isso mesmo, é assim que eu te quero. Firme na igreja, mas sem se apropriar do que Jesus conquistou para você. Cabeça baixa, arrastando, mendigando o tempo todo, que até a forma que você vai procurar um emprego, irmão, é diferente quando você se apropria da sua identidade. Até a forma que você vai buscar emagrecer é diferente quando você se apropria da sua identidade. A forma como você pede bênção é diferente. Eu não chego para Deus e digo, Deus, oh Deus, me abençoa, oh Deus, eu sei que o Senhor já me abençoou, Pai. Eu sou abençoada por Ti, Senhor. Mas, ó Senhor, eu preciso de um destravar, eu preciso de uma ideia, eu preciso de um plano, Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu preciso que o Senhor manifeste a favor na minha vida, porque esse povo lá no mundo olha para mim e vai falar o quê? Eu preciso que o Senhor manifeste a favor na minha vida. Manifesta a unção então, Senhor. Não pode manifestar a favor, não é o tempo. Estou igual o Jó. O bicho está pegando, está difícil. Está faltando até a comida. Está tudo ruim. Ah, mas Senhor, manifesta a unção então na minha vida. Manifesta a unção na minha vida. E eu serei igual o Jó. Independente de como esteja a minha situação, então vou orar pelos meus amigos que me julgaram. Eu vou dar para quem não me deu nada. É sobre isso, amado. É sobre isso. Nós teremos dias difíceis. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas Ele falou o quê? Voltar para vocês com ânimo. Ele falou, foi isso? Voltar para vocês com ânimo? Tente. Eu venci. Porque tente. Você tem que ter algum ânimo, criatura. Você tem que procurar algum ânimo. Irmão, não adianta se você deixar sua mente te guiar. Vai ter dia que você vai levantar, você vai arrastar igual um zumbi. Não vai querer cozinhar, não vai querer cuidar dos filhos, não vai querer cuidar de você. Não vai querer cuidar de você mais. Na psicologia, como você sabe, eu sou psicanalista, a gente costuma dizer, a mente mente. A mente mente o tempo todo. Durante a semana, aqui na semana de oração, a gente vai aprender a lidar com a nossa mente. O título da nossa semana de oração é o quê? Transformados para transformar. A gente só dá aquilo que a gente tem. Eu costumo dizer, eu trabalho com mulheres. Quem que está no meu grupo de mulheres? Quem já está? Glória a Deus. E eu costumo dizer o seguinte, uma mulher só leva outra mulher aonde ela foi dentro dela mesma. Por quê? Porque eu só posso dar para a senhora aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu não posso dar para a senhora aquilo que eu não tenho. O pouco de unção que eu manifesto é a unção que Deus manifestou em mim, amém? Amém. É sobre isso, igreja. Deus quer derramar mais sobre a sua vida. Amém? Amém. Deus quer, olha, irmãos, você vai sair daqui dessa semana de oração entendendo que se você quer viver uma vida cristã medíocre, segue sua mente, segue seu coração. Como o mundo diz aí, né? Segue o seu coração.
começar a viver o sobrenatural de Deus novamente na sua vida. Porque, irmão, nós temos que viver o sobrenatural de Deus. Igreja, nós não podemos nos conformar em sermos cristãos e não vivermos sobrenaturais. Eu profetizo e declaro que aqui na igreja do Morro Alto, testemunhos começarão a ser normais aqui, de provisão, de cura, de saúde, porque nós servimos o mesmo Deus. O mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. Amém? Mas a gente tem que mudar, transformar primeiro a nossa mentalidade. Sair desse lugar de tudo tem que fazer sentido. A fé não tem sentido. A fé não fecha a conta. A fé não tem sentido. É aprender a viver pela fé. Aprender a andar pela fé. Aprender a se alegrar pela fé. Aprender a mudar pela fé. Nós vamos falar de fé aqui durante a semana. Os níveis de fé. Como você ter uma fé que realmente transforma a sua vida. Porque não adianta você querer transformar a vida dos outros se você não está conseguindo transformar nem a sua própria. Vocês concordam comigo, igreja? Então, nós vamos ouvir um louvor. O irmãozinho ele vai colocar um louvor. Mas antes eu quero só aqui me ater ao que eu ia dizer e a gente acaba se perdendo, que é sobre a autoestima. Nós vamos falar aqui, eu não vou falar sobre a autoestima hoje, porque o tempo já deu ali, mas nós vamos ter um dia aqui onde nós vamos falar de autoestima baseado na palavra, porque toma cuidado, psicanalistas, psicólogos, está cheio de gente aí, neurocientista, nas redes sociais, misturando tudo, tá? Estão misturando coisas, como é que fala aquelas coisas, heresias, né? Eu esqueci a palavra aqui, igreja. Ai, como é que chama aquelas coisas de budismo? Misticismo, né? Tá misturando tudo, tá virando uma bagunça, gente. Então, assim, nós temos que nos ater à ciência, à neurociência, à psicologia, mas dentro da palavra de Deus. Amém? Então, nós vamos ter um dia aqui que nós vamos falar da autoestima, baseado naquilo que o Senhor quer para nós, de autoestima. Pode soltar o louvor, irmão, por favor? Para mim fazer uma oração especial com você. Pode vir, só se você sentir. Se não, não venha, tá bom? Vou pedir o irmãozinho para não botar um alto, por favor. Esse louvor, no decorrer do louvor, se você sentir o desejo, você vem à frente. Vamos ficar de pé para cantar? Só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, mas sempre a multidão eu vivo. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Ele quer te curar nessa manhã. Em teu manto me agarro, me recebo.
Coloque a mão assim na sua mente. Coloque a mão assim na sua cabeça. Nos cura, Senhor, nessa manhã de toda mentira, de toda culpa, todo sentimento de fracasso, Senhor. Nos cura do passado, Senhor, de novo. Dos nossos traumas. Nos cura, Senhor, da nossa incredulidade, Pai, nessa manhã. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vamos orar? Amém? Fico feliz que quase toda a igreja tenha vindo aqui na frente. É um sinal de humildade. E a palavra diz que o Senhor, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Amém? Então vamos orar. Pai, nessa manhã eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada irmão, cada irmã que veio aqui na frente humildemente, declarando, Senhor, que necessita da Tua cura. Alguns aqui precisam literalmente de ser carregados pelo Teu Espírito, Senhor, porque o Senhor sabe que muitas vezes estamos numa situação de ser carregado, estamos angustiados, sem esperança, triste, sem saber a direção em que seguir, e o Senhor vem com a sua bondade e nos carrega, Pai. Eu peço ao Senhor, carrega aquele que precisa, Senhor, em Teus braços de amor, mas aquele que precisa também, Senhor, ser colocado de pé, por favor, coloque de pé nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tira de nós, Senhor, todo complexo de inferioridade, todo sentimento de fracasso, de derrota. Pai, eu declaro a cura do Senhor sobre mentes que estão aqui ainda aprisionadas pelo passado, que estão presas em coisas que aconteceram no passado. Pai, o Senhor é um Deus que faz nova todas as coisas. Oh, Pai, que nós possamos sair daqui com essa mentalidade, com esse coração, Senhor, voltado para as novidades do Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, que a nossa fé seja vivificada nessa manhã. E que nós venhamos receber também o desejo de estar aqui, Senhor, o incentivo do Teu Espírito, de estarmos aqui a semana inteira, declarando cura, aprendendo, desenvolvendo a nossa salvação, como disse Paulo. Oh, Pai, manifesta o Teu poder, Senhor, na vida de cada um aqui, nas nossas vidas. Manifesta o Teu poder nas finanças, manifesta o Teu poder na saúde, manifesta o Teu poder na vida sentimental, nos casamentos, manifesta o Teu poder, Senhor, na vida espiritual, fortalecendo, derramando porção dobrada do Teu Espírito, da Tua unção, Pai, em nome de Jesus, Pai. Levanta o abatido, Senhor, fortalece o cansado e liberta o oprimido, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Pai, e nós pedimos com fé, com a certeza de que o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Rei, e a Ti rendemos graças, a Ti, Senhor, dobramos nossos joelhos, a Ti, Pai, rendemos nossas vidas, rendemos todo o nosso coração, Pai. Oh, Deus, seja exaltado, Senhor, por meio das nossas vidas, por meio deste culto, em nome de Jesus. Te agradecemos pelo sábado, te agradecemos por Cristo, te agradecemos pela igreja do Morro Alto, porque eu sei que essa igreja ela vai se multiplicar em número, em espírito, em bênçãos, em provisões. O Senhor vai multiplicar peixes aqui nesse lugar, Pai. Aquele
teus filhos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém e amém. Cumprimenta seu irmão. Deseja ele um feliz sábado. Fala para ele, você é importante para mim. Que mundo é esse, gente? Eu tô surda, sabia? Não tem tratador. Eu vi Não, clica ali na linha 7,